Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Miller e vou te ajudar com as questões de literatura para o vestibular da PUC Paraná. Vamos ajudar você a arrasar e conquistar a sua vaga nessa grande instituição de ensino. Primeiro vamos falar do Manuel Bandeira, vamos? Estrela de uma Vida Inteira. É uma coletânea de todas as obras do Manuel Bandeira. Então, você já imaginou, né? Uma vaga obra, e aí a gente precisa conhecer um pouquinho do Bandeira, esse grande poeta brasileiro. Há uma grande dúvida no Brasil: quem seria o maior poeta brasileiro de todos os tempos? Manuel Bandeira ou Carlos Drummond de Andrade? A maioria das pessoas afirma que é Drummond. O Drummond dizia que era o Bandeira. Mas o Bandeira achava que não era um grande poeta. Chamava de poeta menor. E por que ele tinha essa bobagem na cabeça? Porque ele é um poeta muito prosaico. Essa palavra pode aparecer no seu vestibular. Prosaico, simples. Né? Ele tem uma poesia muito simples, muito comum, aparentemente. Tá certo? E aí ele achava que ele não fazia boa poesia. Isso é uma bobagem, tanto que quando ele morreu, um outro grande poeta chamado José Paulo Paz escreveu um poema chamado Epitáfio para Manuel Bandeira. Um poeminha minuto, poema pílula, curtinho, tem um verso só. Poeta menor, 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 menor. Tinha que colocar isso no túmulo do Manuel Bandeira. Que, óbvio, né? Tem um som aí, uma cacofonia, né? Enorme, enorme, enorme. Se eu pegar cada poeminha dele individualmente, é simples, mas o conjunto da obra é maravilhoso. Eu não gosto muito de contar a vida pessoal de escritor, mas há casos em que ela é necessária. E nesse caso aqui é. Manuel Bandeira, ele era tísico, ele era tuberculoso. E aí o que acontece? Nasceu no Recife. Recife é uma cidade muito quente, muito úmida, não era um lugar adequado para uma criança, né, com esse tipo de problemática. E ele se afastou do Recife, então ele tem vários poemas em que ele fala da saudade da cidade do Recife. E o médico dizia que ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. Então o que acontece? Ele criou um verso que sintetiza amargamente essa situação. Uma vida inteira que podia ter sido e que não foi. Ou é claro que chegou um momento que ele desencanou e tocou a vida dele. Mas durante um certo tempo, a vida dele foi marcada, né? Embaixo da sombra dessa doença que é a tuberculose. Bom, quais são os temas do Manuel Bandeira? Então, você não precisa ter pretensão, né, de decorar os poemas. O poema vai estar na prova para você analisar. Em geral, os temas dele são quais? O cotidiano, que é uma característica modernista, né? Qualquer coisa pode ser poesia. Drummond tem um poema dedicado para uma ditadura, certinho? A infância, então como ele pensa muito, né? Vou morrer, ele reavalia a vida a partir da infância. Então, claro que isso acaba alterando, né, algumas particularidades do poema. O vocabulário, por exemplo, começa a usar muito diminutivo, tá certo? O Recife, que é a cidade dele. Os parentes, amigos mortos. Então ele tem um poema chamado Profundamente. É uma festa junina. Ele veio passar um balão. Aí ele falou assim: nossa, onde está fulano? Onde está ciclano? Ah, tá todo mundo deitado, tá todo mundo dormindo profundamente. A morte, ele lida com a morte, mas com bom humor. A metalinguagem, que é também uma outra prática de poeta modernista, refletir sobre sua própria obra. E a utopia, que é Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Cada um de nós tem a sua Pazárgada particular, individual. Concorda? Só cuidado. Olha a minha mão, ó. Vou-me embora pra Pazar, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quer, na cama que escolherei. Não é porque é modernista que sempre vai ser versos livres. Ele é tão livre que se ele quiser fazer métrica, ele pode. Aliás, isso é importante. Meninos, cuidado. Como a obra dele é muito ampla, ele teve uma fase parnasiana, ele teve uma fase simbolista, é que o coração da obra... Mas não estranhe se cair um poema lá, por exemplo, metrificado, porque Bandeira teve sim uma fase parnasiana e simbolista, tudo bem? Mas em geral, os poemas que a PUC vai pedir serão os modernistas, os livres e versos brancos. Cuidado para não confundir. Verso livre sem métrica fixa. Um verso dá 14, outro dá 17, 32, 8, 9 e versos brancos sem rima, tudo bem? Uma linguagem bastante coloquial. Vamos ver um exemplo disso? Namorados. Bate o olho nesse poema, ó. Primeiro bate o olho. Parece poesia? Não. Isso é uma marca modernista. Não há mais limites claros entre prosa e poesia. Tudo bem? Quando é prosa, com características da poesia, a gente... Quando é uma poesia com características da prosa, não tem nome. É só isso. É uma poesia que tem características da prosa. Por exemplo, travessões. Travessões é mais comum na narrativa. Concorda? Vamos ler juntos? Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Já imaginou seu namorado chegar para você e falar assim: ó, tem duas coisas em você que me incomodam: o rosto e o resto. Você sabe, quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta na estrada? A moça se lembrava, a gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura: Antônia, você parece uma lagarta na estrada.
A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Parou. Parece uma coisa ofensiva, né? Primeiro, vamos provar que ele não está sendo agressivo? Ele falou com muita doçura. 2, chamar alguém de louca para o modernismo é elogio ou ofensa? É elogio. Se ela é louca, ela vai além das regras, tá certo? Ela é iconoclasta, ela é de vanguarda, ela é diferente. É um elogio. Sabe quando uma criança vê uma lagarta listrada, na meninice? Como aquela criança faz? Assim, ó. O que ele está dizendo é que cada vez que ele encontra com ela, ele tem uma surpresa. Sabe quando você já namora faz um tempo, descobre uma covinha que você nunca tinha visto, um jeito de passar a mão no cabelo que você não tinha percebido ainda? É isso. Ou tomara a Deus que você seja um dia uma lagarta listrada para uma pessoa. Não é? Ou, por quê? Significa que cada vez que a pessoa te encontra, ele tem uma surpresa. É melhor ser chamado de lagarta listrada ou de óbvio? Te conheço com a palma da minha mão. Se você faz A, reage B, se reage B, reage C, C, reage D. Você prefere ser chamado de óbvio ou de lagarta listrada? Tudo tem bônus, tudo tem ônus. Bônus de namorar com uma pessoa óbvia, segurança. Qual é o ônus? Sua vida vai ser bege. Bônus de namorar com as lagartas listradas. Elas são apaixonantes, elas são intensas. Qual é o ônus? Toda lagarta vai virar borboleta e vai embora. Ninguém segura uma lagarta listrada. É a vida, bebê. É escolher. 10 anos em 100 ou 100 em 10. Aí é com você, tá bom? Você viu? Não tem, os versos são vários tamanhos diferentes. Verso livre. Não tem rima. Verso branco. Tem travessão. Coisa da linguagem, né? Da prosa. Bem a cara do modernismo. Bem? Olha, mais um dele, ó. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha canção é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Esse à toa, é uma tentativa de reproduzir onomatopaicamente, tá certo? O som da andorinha. À toa, à toa, à toa, à toa. Aí você, a minha vida é pior, porque a vida inteira minha foi à toa, pensando na tuberculose. Poema curto, poema minuto, versos sem tamanho, né, fixo, portanto livres, sem rima, versos brancos, tranquilinho, vai lá e arrebenta com esse primeiro livro. Segundo livro, O Alto da Compadecida. E esse me deixa preocupado, porque se você assistiu ao filme, tem muita diferença entre o filme e o livro. Isso pode te prejudicar. Isso pode te prejudicar. Foi a questão do ano passado, da PUC. No filme, tem a questão que eles batizaram a cachorra. E lá no livro, fizeram uma missa em latim para a cachorra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que esse aqui pode te derrubar, tá bom? Vamos pensar um pouquinho no Alto. Alto da Barca do Inferno, Alto da Compadecida. Alto é uma peça, tá certo? De caráter popular que fala de religião. Tranquilo? A Compadecida é Nossa Senhora, que vai se compadecer dos principais, Chicó e João Grilo. Né? No catolicismo, a gente costuma dizer que Maria é a advogada da gente, né? Ela vai lá e pede para Jesus por nós, ela vai fazer uma intervenção por nós. Muito bem. Perigo, perigo, perigo. Manuel Bandeira é gênero lírico, poesia. Aqui é gênero dramático. Mas, Marcelo, não é uma comédia? Pois é, cuidado com isso. No cinema, ou é comédia ou é drama. No teatro, ou é comédia ou é tragédia. Dramático aqui não tem nada a ver com chorar e arrancar cabelo. Dramático porque quem escreve teatro é chamado de dramaturgo. Cuidado, tudo bem? É uma comédia do gênero dramático, tá bom? Cuidado com a palavra dramático. Duas marcas importantes. Não tem narrador, o teatro em geral, e tem as famosas rubricas. Rubricas são aqueles comentários, saia pela esquerda, fecha essa cortina, barulho de carros ao fundo, tá certo? Que são dicas do autor para futuros diretores e atores. As rubricas, em geral, vêm como? Entre paredes ou em itálico. Tudo bem? Só uma curiosidade com relação a esta peça. Teatro não tem narrador, mas aqui a gente tem um palhaço, o livro, que conduz um pouco a narrativa, tá bom? Que comenta trechos da história. Muito bem. O que é bacana, né? Ariano Suassuna é de Pernambuco, da Paraíba, na verdade, nasceu na Paraíba, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tradição popular e vai recriar em forma de teatro. Por exemplo, uma tradição popular nordestina é a literatura de cordel. Bem? São poeminhas, né? São versinhos, né? Que em geral o pessoal pendura numa corda nas feiras para vender, por isso chama literatura de cordel, né? Ele vai recriar isso, e em geral são textos muito bem-humorados, muito divertidos. No caso, ele pegou dois importantes lá do Nordeste e misturou para fazer o Alto da Compadecida, tá bom? A tradição religiosa do povo nordestino, né? E apresenta muitas linguagens, muitos traços da linguagem oral, sobretudo termos regionais nordestinos. Cuidado! É uma peça que tem 3 partes, são 3 atos, tá certo? Uma é a apresentação, 2, o famoso conflito da igreja, e 3, o julgamento, tá certo?
O que é o conflito da igreja? Porque, né, acontece que eles trabalhavam numa padaria e a comida do cachorrinho era melhor que a comida do Chicó e João Grilo. E um dia eles trocaram o prato e a cachorrinha ficou mal, tá certo? E aí a mulher do padre pediu, pelo amor de Deus, para ele ir lá, né, salvar a cachorrinha. Esse é o conflito da igreja, tudo bem? O que acontece mais adiante? Mais adiante nós vamos ter um crime, né? Eles vão matar um cangaceiro. E aí vai ser o julgamento deles no céu. Então, o Suassuna vai tratar com sarcasmo problemas típicos do Nordeste brasileiro. Desculpe. Por exemplo, coronelismo. Coronelismo, né? Essa coisa do coronel que manda em todo mundo, que pode tudo, a desigualdade social, a miséria do sertão, a religiosidade muitas vezes questionável, né? Que é só de aparência, vai muito em missa, reza novena, mas não tem caridade, não tem misericórdia, e a malandragem do João Grilo e a ingenuidade do Chicó. Bé, bé, bé. Vamos aproveitar o sinal que tocou? Cuidado com isso, né? O malandro brasileiro, Leonardinho, Macunaíma, a Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo, o Agostinho da Grande Família, tem uma tradição de malandros, mas não no mau sentido, de ser bandido. Malandro é aquele que se vira nos 30, aquele que é rápido de raciocínio. Tá aí, então nós vamos ter a malandragem do João Grilo, a covardia e as histórias absurdas do mentiroso, ingênuo Chicó, mas também que não é uma pessoa malvada. Eles não são do mal, tá? Eles usam algumas estratégias, às vezes não muito convencionais, para alcançar seus objetivos de sobrevivência. O patrão abusivo, que é o padeiro, o coronelzão, que é o Antônio Moraes, o cangaceiro Severino, que vai ser morto, e o padre corrupto, a igreja, né, que é poderosa e se alia sempre com os mais poderosos ainda. Interessante, né? Vai ter, então, o Manuel, que vai representar Jesus Cristo, porque Manuel é o Emanuel, o enviado, tá certo ou não? Que funciona, né, como um julgamento moral. Vai ter o encorado, que é o diabo, e vai ter a compadecida, que é Nossa Senhora. Tá bom, meninos? Então toma muito cuidado. Para mim, pode ser o mais perigoso, porque vocês assistiram ao filme e o livro é um pouquinho diferente. Tá bom? Terceiro livro, Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. O Milton Ratum é um escritor que está vivo, né? E ele fala muito de Manaus, da região amazônica, porque lá existe uma forte colônia libanesa. E ele é descendente dessa colônia libanesa. Tá certo? E aí ele vai mostrar para nós, né? Relato do Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte. E aí, o que é interessante nesse livro? Como é um livro atual, uma das grandes questões da literatura contemporânea e da arte é nos mostrar que não existe verdade absoluta, só existe verdade relativa. Tudo bem? O Drummond deixa isso mais bonitinho. Ele fala que a verdade é um elefante. Construíram um sobrado ao redor desse elefante. Ele ficou apertadinho lá dentro. O que acontece? Quem quisesse ver a verdade deveria entrar nesse sobrado. Um rapaz abriu a porta, foi, pá, bateu na tromba do elefante. Outro veio por trás, pum, na bunda do elefante. Resumindo, todo mundo entrou, mas cada um viu só um pedacinho da verdade. Quem quisesse saber a verdade, tem que sair todo mundo, cada um descrever o pedaço que viu e refazer ali fora o elefante. Essa é uma das grandes questões da arte. Não existe verdade. Por isso que quando começa uma ditadura, a primeira classe que dança são os artistas. Porque uma ditadura é uma verdade única. E o artista não aceita isso de jeito algum. Então, nesse livro, o que vai acabar acontecendo? Você termina com um monte de dúvidas, de arestas, cheio de pontas soltas. Porque ele não vai te dar a resposta toda. Porque ele não tem esse objetivo. Então, vamos lá? O leitor, nesse tipo de livro, ativo ou ativo? Você tem que fazer uma leitura ativa. Porque cabe a você preencher as lacunas. Cabe a você pegar as pontas soltas e amarrar. Fazer suposições. E ao fazer isso, você preenche com o quê? Com a sua própria vida. É muito interessante isso, né? Porque para você poder fazer isso, quanto mais experiência de vida você tem, mais você é capaz de preencher essas lacunas. Então você preenche a partir da sua experiência de vida. Então, ao refletir sobre o personagem, você acaba refletindo sobre a sua própria vida. Então, vamos lá? Nós vamos estar procurando respostas para antigas cicatrizes, os limites do conhecimento do outro e de si mesmo. Cuidado! Nós temos várias vozes narrativas nesse livro, tá certo? Nós vamos ter uma personagem que não tem nome, que ela que meio que conduz essa narrativa, porque ela que vai entrevistar as pessoas, tá certo? Mas tem voz, tem protagonismo no livro. A filha adotiva da Emily, que não tem nome, o Hakan, que é a irmã dela, o Dorner, que é um fotógrafo, o marido da Emily, e a Indie, que é a melhor amiga da Emily. Tudo bem? Então é um livro que tem várias vozes, portanto é um livro polifônico. Nós temos uma moça que está voltando para Manaus depois de muito tempo e quer entrevistar pessoas porque ela veio, né? A mãe adotiva. Então ela está escrevendo uma carta para o irmão que ficou em Barcelona, que também é irmão dela mesmo, mas também foi adotado por essa família libanesa, tá? Olha lá. Temos uma narradora mediadora. O que é interessante, né? Para o povo árabe, existe um relato que é muito importante, que é qual? As 1001 noites.
Então, esse livro nós vamos ter um diálogo com as Mil e Uma Noites, que é uma tal de intertextualidade, quando um texto conversa com outro. Tá aí a família libanesa, tá aí Emily, o pai, o marido da Emily, que não tem nome, é o avô. Eles tiveram 4 filhos, Rakan, que é o preferido da Emily, Samaradélia, e os 2 irmãos gêmeos que não têm nome, são 2 pessoas do mal. A Samaradélia tem uma filha, mãe solteira, e ela é surda-muda, tudo bem? E vai ter os 2 irmãos adotados, que também não tem nome no livro. E é interessante isso. Tem hora que eles chamam os pais adotivos de pais, às vezes chamam de avô e avó, tá? Cuidado com isso. Muito bem. O que acontece? Ao entrevistar as pessoas para conhecer melhor essa matriarca, a Emily, vai ser desenterrado esqueletos da família. Toda família tem esqueleto guardado no armário. Aquele tio, sabe, que vai na festa de final de ano, bebe e começa a soltar todos os podres da família, e que ele conhece todo mundo. Você é safado, você é endividado. Sabe aquelas histórias que a gente conhece de família? Aqui começa então a aparecer, né? As histórias que envolvem não só a família principal, mas os empregados da casa, a filha que é mãe solteira, as ruínas que a família está caindo. Quem não tem nome nesse livro? Não tem nome o patriarca, marido de Emily, não tem nome os gêmeos endiabrados e não tem nome essa narradora que está conduzindo, tá certo? E para quem ela está escrevendo, que é o irmão que está em Barcelona. Quem é o coração do livro? Isso é interessante, né? Nas famílias de origem árabe, a mãe é muito forte, né? O matriarcado é muito forte. Os filhos ficam até, às vezes, um pouco até reprimidos debaixo dessa figura poderosa, que é a mãe, é a Emily. Ela é o centro de tudo, uma matriarca forte, que foi incapaz de manter a família unida pela criação desregrada dos filhos, tolerante em demasia. Se ela tivesse tido talvez mais pulso com os irmãos gêmeos, que eram 2 pestes terríveis, a família vai desmoronar, porque talvez faltou pulso para essa mãe, tá certo? Ela tem uma relação muito especial com o filho Rakan, que é o primogênito, né? Famílias árabes, primogênito é importante, e o Emílio, que é o irmão dela que vai se matar. Temas: a decadência do mundo patriarcal, a força do matriarcado, a cultura libanesa, o não lugar dos imigrantes, né? Porque um imigrante nunca se sente em lugar nenhum pleno. Vamos lá? Não está mais no Líbano, está no Brasil. Mas aqui no Brasil, ela é libanesa. Se voltar para o Líbano, ela nunca mais vai ser libanesa, ela vai ser uma brasileira. Você nunca tem um lugar no mundo. A desagregação da família, o conflito religioso, por quê? Porque a Emily é católica e o marido é muçulmano. Então tem, né, os quebra-paus ali. O domínio da linguagem para a compreensão de si. Você tem que fazer uma reflexão para você ter que conseguir. Quanto mais vocabulário você tem, mais você se entende. Uma vez perguntaram para Clarice Lispector por que ela escrevia. Ela disse que ela escrevia para se libertar dela mesma. O processo de escrita é um processo de tomada de consciência. Talvez essa moça, que não tem nome, está escrevendo esse ato para ela tentar reconstruir os fios da sua própria vida. Tudo bem? E a diferença na criação entre filhos e filhas. Nós temos daqui esses 2 irmãos que não, né, que não têm nome, que são ferozes, e o que é interessante? Quero fazer uma provocação. A nossa narradora, que não tem nome, entrevistou só pessoas que gostam da Emily, tá certo? Entrevistou o marido dela, a gente vai ter a fala do marido dela, da melhor amiga da Emily, do filho querido. Se ela tivesse entrevistado os gêmeos, será que a gente teria uma outra visão da Emily, dessa família? Só uma provocação. Para esse livro, se fala muito de relógio, que lembra tempo, que lembra memória. Tá certo ou não? Tempo, memória, relógio. A memória é muito danada, porque depois que passa o tempo, tudo vira verdade, inclusive suas mentiras. Quando você tinha 15 anos, você mentiu para sua namorada, para seu namorado. Você não lembra mais se foi mentira ou se foi verdade. Mas não tem problema, porque se você mentiu, esta foi a sua verdade. A sua mentira diz muito da sua verdade. A morte é o fio condutor da narrativa, porque nós vamos ter a morte da Soraya Ângela, a menina que era surda-muda vai ser atropelada, vai ter a morte do Emir e a morte de Emily. Tudo bem? Importância, então, da memória tanto individual de cada um deles e a memória coletiva de um povo, de uma comunidade, como é a comunidade libanesa. Meninos, cuidado. A gente vai ficar sempre sem ter certeza das coisas desse livro, quer ver? O curioso é que ele sempre deixava uma ponta de certeza ou descrédito no que contava. Os episódios da sua vida eram transcrições adulteradas de algumas noites. O pai inventava versões de fatos. Era como se inventasse uma verdade duvidosa que pertencia a ele e a outros. O tempo acaba borrando as diferenças entre a vida e um livro. Esses trechos comprovam qual foi a estratégia do Milton Ratum. E qual é? Escancarar as incertezas e dúvidas
é mais importante do que dar respostas para o leitor. Você que preencha com a sua leitura ativa. Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início ou no vai-vem vertiginoso. Você viu que ela está contando como é que ela está escrevendo o livro? Como é que chama isso? Meta linguagem. Tudo bem? Porque a gente vai descobrir lá no final do livro que essa moça, que é a narradora que não tem nome, acabou de sair de uma clínica, porque ela estava com problemas emocionais, até mesmo um distúrbio mental. Então ela está tentando reconstruir a sua vida. Quando ela a mãe morre, ela não chegou, quando ela chega, a mãe já está morta. Bem? Ela chegou, ela disse, amanhã eu vou falar com a minha mãe. Naquela noite a mãe morreu. Tudo bem? Espero que você arrebente, que isso possa ter te ajudado, tá bom? Sucesso para você e vai lá e busca o que é seu. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.